Amém? Você abriu sua Bíblia? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses. Eu falei Efésios? Filipenses. Filipenses 3:20. Vamos ler de novo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Essa mensagem, o Senhor me concedeu a honra de transmitir no domingo, dia 31 de outubro, lá na igreja O Brasil para Cristo em Picuí. E hoje, desde cedo, quando cogitou-se a possibilidade de eu pregar, eu já estava com essa mensagem no meu coração. Então eu creio que é o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? Eu queria falar para vocês um pouquinho, cadê o tempo? Ali. Queria falar para vocês um pouquinho do contexto de Filipos. A carta de Paulo aos Filipenses foi uma carta direcionada à igreja de Filipenses. A gente tem Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos. A gente tem Atos, que é um livro histórico, trata da formação da igreja. E depois a gente tem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, que são as cartas de Paulo, até chegar em Hebreus. Cogita-se que Hebreus também foi escrito por Paulo, mas não é nada ainda concluído, né? As pessoas cogitam isso, são conjecturas. Mas Filipenses era uma colônia de Roma. Então, lá quando a gente estuda história, a gente vê que o Brasil ele foi colonizado por Portugal, né? As meninas aqui já estão balançando a cabeça, devem estar estudando isso. Então, existia uma coroa, existia um império, e o Brasil, um território que não estava geograficamente dentro de Portugal, mas que era governado por Portugal. Assim era com Filipos. Filipos era uma colônia do Império Romano. Então, Filipos não estava geograficamente dentro de Roma, mas as pessoas que residiam em Filipos obedeciam às leis de Roma, obedeciam às regras de Roma, obedeciam ali todo o código penal de Roma. E o que é que isso tem a ver com a nossa mensagem, com a palavra que o Senhor deseja falar aos nossos corações? Quando a gente vem aqui para essa palavrinha cidadania, em outras traduções tem a nossa pátria. Não sei se alguém aqui tem a tradução a nossa pátria. Já achei 1, 2. Temos também a tradução pátria. Tanto a palavra cidadania como a palavra pátria vem da palavra política. Origina-se da palavra política. E nesse termo aqui não é a política da politicagem, mas é a política no sentido de o indivíduo pertencer, o indivíduo ser cidadão de uma determinada nação. E nesse contexto aqui, a política, a palavra no grego original, expressava um sentido de uma conduta que o indivíduo pertencente a uma determinada nação, a um determinado território, precisava ter. E assim era com o pessoal lá de Filipos. Eles precisavam expressar uma cidadania, uma conduta que dizia respeito ao Império Romano. Mas o que é que Filipenses 3:20 diz? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo a nossa cidadania, a nossa conduta está na conduta dos céus. Assim como Filipos, a igreja de Cristo é uma colônia do céu na terra. Nós ainda não estamos geograficamente no céu, mas nós, como igreja de Cristo, devemos nos mover de acordo com a lei do céu. Nós devemos nos comportar de acordo com o padrão celestial. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite para vocês. O comportamento do cidadão do céu. Amém? E em primeiro lugar, se você vai lá para Filipenses 3:17, você vai ver que existe um determinado padrão de comportamento. E esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. O cidadão no céu, ele vive no padrão do céu. Nós estamos na terra, nós também somos cidadãos terrenos, nós temos uma cidadania dupla, nós temos uma nacionalidade dupla, mas nós não podemos viver de acordo com os padrões da terra. Nós precisamos viver de acordo com os padrões do céu. Filipenses 3:17, você volta aí 3 versículos
E você vê Paulo dizendo o seguinte: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Padrão de comportamento. Agora abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 2, versículo 5. Deixa eu abrir com vocês, porque eu trago tudo aqui, aí eu não abro. E não espero vocês abrirem também, né? 2 Timóteo 2, 5. Amém? O amém ainda foi fraco. Amém? Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O regulamento aponta para um padrão de comportamento. E aí, quais são esses padrões de comportamento? Eu quero listar aqui hoje alguns padrões de comportamento. O primeiro padrão de comportamento do cidadão do céu consiste na santidade. Gálatas 5, 24. Não precisa abrir, mas ouça o que está escrito. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se nós somos cidadãos do céu, nós declaramos que pertencemos ao céu, nós declaramos que aguardamos a vinda do Senhor Jesus. O nosso padrão de comportamento precisa ser desenvolvido a partir da santidade. Como cidadãos do céu, nós não mais somos governados pela nossa carne. Como cidadãos do céu, nós não mais somos governados pelas nossas paixões. Como cidadãos do céu, nós não mais somos governados pelos nossos impulsos e desejos carnais. Nossa conduta não é mais governada pela herança adâmica que está em nossa carne. Porque agora, se somos cidadãos do céu, nós somos governados pelo Espírito do Deus do céu. Nós somos governados pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Deus Altíssimo. Não mais escravos das nossas paixões, não mais escravos da nossa carne. Nós não mais caminhamos de acordo com o curso desse mundo. Santidade, meu querido, diz respeito a uma separação. Santidade não é sobre você ser alienado, você viver em uma bolha. Santidade é sobre você viver no mundo, mas não se contaminar com o mundo. Santidade é sobre você viver no meio de um mundo sujo, porém não se sujar. É você viver em um mundo que cursa, que tem o seu curso, que tem um caminho completamente diferente do que Deus estabeleceu e não andar nesse caminho. Santidade diz respeito à consagração, a não se corromper. Nós não podemos brincar. Peraí, agora eu vou me aproximar aqui um pouquinho das coisas da terra. Não, mas agora eu sou um cidadão do céu. Não, mas agora eu vou andar de acordo com o curso da terra. Não, mas agora nessa área aqui é o cidadão do céu. Não, meus queridos. Nós precisamos viver uma vida inteira. Uma vida inteira devotada ao Senhor Jesus. Uma vida inteira guiada pelo Espírito Santo. Não é somente a área A, B e C da minha vida que vai ser guiada pelo Espírito, e a área D e E eu governo, a minha carne governa. Não. Se somos cidadãos do céu, se estamos de fato nos preparando para passarmos a eternidade no céu com o nosso Senhor Jesus, a nossa vida precisa ser vivida de maneira santa, consagrada, sem nos contaminarmos. Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso, que a doença do coração humano é incurável. Quem o conhecerá? Pai, eu sempre falo isso aqui: não brinque com a carne de ninguém, muito menos com a sua. É tempo de nós amadurecermos em Deus e de fato estarmos bem atentos para nós não mais brincarmos com a nossa carne, para nós não mais flertarmos com esse mundo, para nós não mais nos contaminarmos com as coisas desse mundo e fazermos de fato uma diferença na sociedade.
e sermos de fato as pessoas para quem esse mundo olhará e dirá: peraí, essa menina é diferente. Peraí, essa mulher é diferente. Peraí, esse rapaz é diferente. Esse homem é diferente. Porque enquanto no trabalho os amigos estão falando todo tipo de moralidade, ele está lá calado, sem se contaminar. Porque enquanto no salão de beleza as mulheres estão fazendo todo tipo de fofoca, ela está lá calada, sem se contaminar. Porque enquanto na escola os alunos estão fazendo todo tipo de bagunça e comentando todo tipo de coisa que não convém, ele está lá sem se contaminar, guardando princípios que são incorruptíveis, que são inegociáveis. Em segundo lugar, nós precisamos ser inconformados. Romanos 12:2 diz que nós não podemos nos conformar. Algumas traduções trazem a palavra: não vos amoldem aos padrões. Eu não sei se você já viu um artesão trabalhando com forma e biscuit. Tem um molde e o artesão pega lá o biscuit, coloca naquele molde. A massa vai ser o quê? Moldada a um determinado padrão. Nós não podemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Nós precisamos continuar inconformados. E meu querido, eu queria falar algo para você. Nós precisamos tomar as nossas decisões com base em valores celestiais. Se nós somos cidadãos do céu, as nossas decisões precisam ser tomadas baseadas em valores celestiais e não em valores terrenos. Quando Ló decidiu pela planície verde lá na terra junto com Abraão, Ló foi guiado por padrões terrenos. E deu em boa coisa, irmãos, mas não deu mesmo. Ló olhou com os olhos terrenos, quando ele deveria ter feito uma escolha baseada no padrão espiritual. É por isso que muitas vezes a nossa vida não anda. Porque nós escolhemos tomar decisões baseadas em padrões terrenos, em padrões carnais, quando as nossas decisões deveriam ser baseadas em padrões espirituais. Irmão, em nome de Jesus, se levanta aí do seu lugar, de verdade agora, levante. E dê uns 5 pulinhos aí, que tem tanta gente pegando piaba. Eu sei que o cansaço... É sério, gente, vamos pular, de verdade. Todo mundo pula. Pula, 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 pula. Alongue aí, ó. Se você consegue, faça isso aqui. Pega a perna, leve isso. Dê um grito bem alto aí, um grito. Amém. Não vamos dormir não, em nome de Jesus. Eu sei que a semana é cansativa, mas fica acordada aí, por favor. Já está Francimar para tocar na bateria para ver se esse povo acorda. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos viver de forma biblicamente correta. A gente ouve tanto sobre o politicamente correto nas escolas, nos jornais, na mídia. Nós ouvimos muito essa palavrinha politicamente correta, mas agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Antes de nós sermos politicamente corretos, nós precisamos ser biblicamente corretos. E se o politicamente correto aponta para a realização de algo que não agrada ao Senhor, se o politicamente correto aponta a concordância de um padrão que não foi estabelecido por Deus, não sejamos politicamente corretos, sejamos unicamente biblicamente corretos. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Repita aí essa frase bem alto.
toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A maneira certa de viver está aqui. E como cidadãos do céu, nós precisamos viver de acordo com isso aqui. Biblicamente corretos. A palavra, as sagradas escrituras que têm o poder de nos fazer sábios para a salvação através da fé em Cristo Jesus. A palavra nos ensina a maneira correta de viver. Nossas vidas precisam seguir o padrão do céu. A Bíblia precisa ser a nossa verdade absoluta, no meio de tantas coisas relativas. A Bíblia precisa ser a constituição que rege a sua vida. A Bíblia precisa ser a constituição que rege a minha vida. E, meus queridos, eu não seria franca e verdadeira se eu dissesse a você que nós não passaremos por perseguições. Nós já estamos passando por severas perseguições. Mas você não precisa abrir. 2 Timóteo 3, versículo 12, um pouquinho acima do que nós lemos, diz o seguinte: de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. A Bíblia não mente para nós. Se queremos viver de forma biblicamente correta, agradando em tudo a Cristo, nós precisamos ter a consciência de que seremos perseguidos. Mas no final de todas as coisas, Apocalipse 17:14 nos diz que guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e com Ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Nessa terra seremos perseguidos, mas a vitória é garantida. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Em segundo lugar, eu falei para vocês que o cidadão do céu vive no padrão do céu. E nós vimos que o padrão do céu diz respeito à santidade, a uma vida biblicamente correta, ao inconformismo. Em segundo lugar, o cidadão do céu, ele sabe que não pertence a esse mundo. E eu quero que você vá lá para Colossenses 3:2. Na verdade, 1 Pedro 2:11, vamos ganhar tempo. Como cidadãos do céu, nós precisamos ter em nós a convicção de que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a essa terra. 1 Pedro 2:11, abra aí sua Bíblia, 1 Pedro 2:11. Amém? 1 Pedro 2:11, amados, exorto-vos como ao quê, igreja? O quê? Estrangeiros, peregrinos, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. A Bíblia nos diz, através do apóstolo Pedro, que nós somos estrangeiros e peregrinos. Estrangeiros e peregrinos aonde? Na terra. É só uma chuva que a gente está passando. Nós precisamos viver, irmãos, com um senso de eternidade. Nós precisamos voltar a viver a vida presente com os nossos olhos voltados para o futuro. Um dia nós prestaremos conta diante do Senhor de tudo que nós estamos semeando em vida. Um dia nós prestaremos conta diante do Senhor de tudo que nós estamos fazendo em vida. Nós precisamos viver com os olhos voltados para o céu. E nós precisamos também olhar para a terra através do ponto de vista do céu. Sabe, queridos, eu me entristeço tanto quando eu vejo dentro da igreja tanta inclinação para as coisas terrenas. Nos últimos dias a gente tem se deparado tanto com isso. E parece que na minha geração isso tem sido tão mais latente.
As ideologias terrenas têm distorcido o nosso senso de propósito. A gente não crê mais no que Deus nos criou para viver. Nós adoramos com belas canções. Nós até somos assíduos quando somos assíduos na igreja. Mas quando a gente pergunta ao jovem quais são os seus planos de vida para os próximos 5, 10 anos, propósito, família, serviço ao corpo de Cristo, está lá no rabo da gata da lista. E nós somos criados para isso. Sabe para que o ser humano foi criado? Para conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido. Para estabelecer famílias na face dessa terra. Famílias saudáveis. Que vão constituir igrejas saudáveis. E que vão constituir sociedades saudáveis. Sabe por que a gente está vendo uma sociedade tão destroçada, tão distante do padrão bíblico? Porque Satanás tem semeado através de diversas ideologias. E tem conseguido tirar o homem e a mulher do papel que Deus estabeleceu. Tem conseguido tirar o homem e a mulher do padrão original de Deus. E aí a gente vê uma sociedade lascada, marcada. Nunca se falou tanto em empoderamento. Nunca se falou tanto em liberdade. Nunca se falou tanto em seguir os seus próprios desejos e as suas próprias paixões. E nunca se teve uma sociedade tão emocionalmente doente. Você já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para seguir o fluxo da carne. Nós somos criados para viver no padrão do céu. Porque o nosso Deus que nos criou, que nos formou, é um bom Pai. Mona, os princípios que você estabelece para Sara são princípios que vão gerar nela bênção ou maldição? Imagine o nosso Deus, meu querido. O que foi estabelecido na Bíblia a nosso respeito é o que funciona para nós. O que está culminando nessa sociedade destruída é porque a galera está querendo viver tudo menos o que Deus estabeleceu. E se nós não tivermos cuidado, isso entra dentro da igreja. Isso dissemina dentro da igreja. Tem um versículo lá em Eclesiastes, lá em Cantares, se eu não me engano, que eu acho espetacular. Que diz o seguinte: prendam as raposinhas, as pequenas raposinhas que põem fogo em toda a lavoura. Nenhum gigante nasce grande. Tudo que destrói e causa destruição em larga escala um dia começou, pequenininho, como um pensamentozinho inofensivo. Mas aí daqui a pouco está acabando, destroçando, destruindo. Não somente a nossa vida, mas famílias, sociedades. É isso que a gente está vendo. Nós precisamos voltar a viver no padrão do céu. Nós precisamos voltar a desejar o que o Senhor do céu deseja. Querido, não é errado você ter uma carreira bem-sucedida, estável. Brilhe a luz de Jesus, onde o Senhor te permitir chegar. Mas volte o seu coração para o que de fato importa. Volte o seu coração para a família. Volte o seu coração para a igreja. Porque um dia a sua carreira vai ser nada, vai ser pó, vai passar. Nós, mulheres, que recebemos de Deus o privilégio e o presente de gerar vida, um dia, todos os nossos esforços em nome de carreira, tudo vai se acabar. Mas sabe, queridos, nossos filhos, eles têm alma. E quem tem alma é eterno. Você já parou para pensar nisso? Nós geramos eternidade. Porque são seres, são pessoas, são almas que vão viver eternamente no céu ou no inferno. E o que a gente tem feito com isso? O que nós temos feito com que de fato tem valor? Nós precisamos voltar a viver no padrão do céu.
O padrão do céu é o que de fato sacia a nossa alma. Sabe por quê? Porque nós fomos criados pelo Deus do céu. E as digitais do Deus do céu estão impressas em nós. Por isso nós só seremos plenamente satisfeitos nessa terra quando nós estabelecermos em todas as áreas da nossa vida o padrão do céu. O padrão do Deus do céu. E isso me entristece tanto. Porque Francimar está de prova. Todas as visitas que a gente faz, todas as conversas que a gente tem com os meninos. Construir família é o último plano da lista. Vocês podem acreditar no que eu estou falando para vocês. É tão distante, gente. É tão relativo. A gente já conversou com pessoas que a gente ouve da boca um tanto faz. E eu me pergunto, aonde foi que a gente deixou de valorizar o que de fato tem valor para Jesus? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. Porque Deus nos criou, como o pastor Osman disse aqui, para gerar vida, para servir ao corpo de Cristo. E eu acrescento antes dessas duas coisas, conhecer a Jesus e fazer Jesus conhecido. Antes de qualquer coisa, esse é o padrão do céu que o Senhor estabeleceu para nós vivermos nessa terra. E nós só seremos bem-sucedidos nas nossas vidas quando nós aceitarmos viver no padrão estabelecido pelo Senhor Deus. Nossa geração tem corrido tanto em busca da estabilidade terrena e tem negligenciado tanto a estabilidade espiritual. E Mateus 6,33 nos diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós não podemos viver a vida terrena de forma negligente, não. Nós precisamos sim de coisas materiais, afinal de contas vivemos em um mundo físico, mas os nossos corações precisam estar voltados para o que de fato tem valor. Nós precisamos viver na terra com os olhos voltados para o céu. Nós precisamos viver o presente sabendo que existe um futuro que diz respeito à eternidade. Não é sobre ignorar as nossas responsabilidades terrenas, mas é sobre permitir que cada ato, que cada atitude, que cada decisão seja governado de fato pelo que Jesus deseja fazer em nós, no presente e no futuro. O nosso problema, meu querido, é tirar as coisas da devida prioridade. O problema do ser humano é tirar as coisas da devida ordem, da devida prioridade. Nós precisamos deixar que o Senhor do céu ordene todas as coisas na prioridade correta em nossas vidas. Filipenses 3:8. Abra aí sua Bíblia. Filipenses 3:8. Eu amo tanto esse trecho. Eu estou ouvindo umas folhinhas. Amém? Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. E quando a gente olha para o começo de Filipenses 3, Paulo está justamente discorrendo sobre toda a sua carga intelectual. Nascido da tribo de Tarará, criado aos pés de Gamaliel, quanto ao judaísmo de tal vertente. E ele discorre sobre tudo que ele tinha aprendido desde muito pequeno acerca de intelectualidade, posicionamento social, até um posicionamento político, um posicionamento sacerdotal, um prestígio muito grande para aqueles dias. E Paulo diz: eu considero tudo isso como esterco.
Eu compreendo que tudo isso é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, por quem decidi perder todos esses valores a fim de ganhar a Cristo. E o versículo 9, salvo engano, ainda começa assim: e ser achado nele. Ah, meu querido, você pode glorificar o Senhor? Será que o seu coração pode desejar nessa noite não somente ganhar a Cristo, mas também ser achado em Cristo? Amém? E em último lugar, o cidadão do céu deseja manifestar o céu na terra. Eu já falei para você, enquanto isso você vai abrindo sua Bíblia em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Eu já falei para você que nós temos dupla cidadania, né? Nós temos cidadania dupla. Nós somos cidadãos da terra, passageiros, forasteiros. E eternamente nós somos criados para o céu. Meu querido, o inferno não foi criado para nós. O inferno foi criado para Satanás e sua quiba de demônio. Nós fomos criados para o céu, mas para isso nós precisamos caminhar na terra de acordo com o padrão do céu. E os cristãos possuem dupla cidadania. Eu falei também para vocês que a igreja é uma colônia do céu na terra. E se tem uma característica genuína do cidadão do céu, é que o cidadão do céu, ele não deseja ir sozinho para o céu, amém? O cidadão do céu não deseja ir sozinho para o céu, amém? O cidadão do céu deseja povoar o céu. E esse desejo vem acompanhado de uma responsabilidade. Sabe qual é a responsabilidade? 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Agora lá no versículo 20. Portanto, somos embaixadores. Grite aí essa palavra. Somos o quê? Embaixadores de Cristo. Gente, agora veja essa tradução. Como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Minha gente, vou ler de novo. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Suplicamos a quem? Suplicamos à humanidade. E a nossa súplica é somente uma: reconcilie-se com Deus. Como cidadãos do céu, nós precisamos assumir a responsabilidade de embaixadores do céu. E um embaixador era alguém que no Império Romano era enviado para a colônia, para o território que estava sendo colonizado. Sabe para quê, queridos? Para estabelecer a cultura do império naquela terra. Nós estamos na terra para estabelecer, enquanto aqui estivermos, a cultura do céu na terra. Nós somos embaixadores de Deus. O que é que a Bíblia nos diz? Tudo isso provém de Deus, que consigo nos reconciliou através de quem, irmãos? Através de Cristo. E agora nós que aceitamos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, seremos instrumentos, temos a responsabilidade de dar continuidade ao ministério, nada mais, nada menos de quem? De Cristo. O ministério da reconciliação. E o que é que a Bíblia diz? É como se por nosso intermédio Deus estivesse fazendo o seu apelo. E por causa de Cristo, nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa precisa ser a nossa mensagem, a tempo e a fora de tempo. Ei, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com Deus. Sabe através de quê, meu querido? Através de uma vida intencional que apresenta Jesus e o Evangelho para as pessoas.
E para pregar, você não precisa estar com o microfone na mão. Um dia eu estava conversando com o Roberto, no meio da conversa saiu uma frase muito interessante. Não sei se o Roberto lembra disso. Mas eu lembro que a gente conversou e a gente falou assim, não sei se foi ele que soltou, se fui eu, que todos os dias nós recebemos púlpitos. Não foi, Roberto? Todos os dias você está diante de púlpitos. Você está diante de púlpitos na sua escola. Você está diante de púlpitos no seu trabalho. Você está diante de púlpitos na sua família. Você está diante de púlpitos, seja onde você for. Ai, mas eu não sou ninguém, eu não tenho influência. Minhas redes sociais ninguém segue. Meu querido, eu tenho certeza que você conhece no mínimo umas 10 pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo. São nessas pessoas que você deve investir. São a essas pessoas que a sua vida, que as suas palavras, que as suas ações devem gritar: reconcilie-se com Deus. Embaixadores de Deus desejam estabelecer a cultura do céu na terra. São essas pessoas, queridos, que estão tendo suas vidas destruídas pelo pecado. São essas pessoas que continuam caminhando debaixo de um jugo de escravidão que Satanás impõe. Essas pessoas que estão tendo suas vidas verdadeiramente destroçadas pelo inferno. São nessas pessoas que nós precisamos chegar e apresentar a mensagem de esperança e a mensagem transformadora que somente o Evangelho de Cristo tem poder de tornar realidade. Isso aqui é mais do que palavra, meu querido. Isso aqui é mais do que palavra. Isso aqui é o poder de Deus que transforma a nossa vida. E se transformou a minha vida, se transformou a sua vida, é suficientemente poderosa para transformar a vida das pessoas que convivem conosco. Nós só precisamos abrir as nossas bocas, porque sedentas as pessoas já estão. Jesus disse que a seara estava branca, mas os trabalhadores eram tão poucos. Nós precisamos nos colocar à disposição do Deus da seara, como embaixadores do céu nessa terra, e anunciarmos a mensagem da reconciliação. E eu quero agora que você volte lá para Filipenses 3, 20 e 21. Em último lugar, meu querido cidadão do céu, anseia pelo retorno do Senhor do céu. Você pode declarar um amém assim bem alto? Nós precisamos desejar ardentemente em nossos corações o retorno do Senhor do céu. Sabe, meu querido, nós pouco vemos, né, mensagens sobre o céu. Até que da pandemia pra cá, às vezes eu fico olhando e já comentei, acho que com manhã, que a gente tem a mente muito pequena e a gente não entende as ações do Senhor. Mas às vezes eu vejo também esse tempo como um chacoalhar assim de Deus. Ei, ó, a vida de vocês passa. Ei, ó, o tempo na terra é finito. Ei, tem a eternidade, viu? E o Senhor nos chacoalhando assim, ó. E às vezes a gente não fala no céu, porque falar sobre o céu é falar sobre renúncia. Falar sobre o céu é falar sobre desconstrução de si. Falar sobre o céu é falar sobre entrega. Falar sobre o céu é falar sobre níveis de dependência e entrega que vão além da nossa capacidade humana de pensar, de expressar. Falar sobre o céu é falar sobre santidade. E nada disso é confortável para nós enquanto humanos, enquanto seres ainda terrenos que ainda carregam a marca do pecado. Mas nós precisamos voltar a desejar o retorno do Senhor do céu. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o futuro, lembrando que existe uma eternidade e que essa eternidade é fruto do que nós estamos semeando em vida. Filipenses 3, versículo 20 e versículo 21. No entanto, pode vir já o ministério do louvor. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados
tornando-nos semelhantes ao seu corpo, glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Fique de pé no seu lugar, mas fique de pé com a sua Bíblia, declarando aí o versículo 20, mais uma vez, de Filipenses 3, em alto e bom som. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer bem alto, Maranata? Maranata! Maranata! Senhor Jesus vem, meus queridos. E como cidadãos do céu, nós precisamos viver nesse padrão do céu. Nós precisamos guiar as nossas vidas nesse padrão do céu. Nós precisamos manifestar o céu na terra. E nós precisamos nutrir em nossa consciência o senso de que nós não pertencemos a essa terra. Nós somos criados para a eternidade.